mas é só o começo daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Hoje de manhã estava orando, na verdade ontem orando para aquilo que a gente iria compartilhar hoje para vocês, e Deus falou claramente comigo, me lembrando de uma das pregações que eu fui mais tocado lá na minha igreja, que o pastor Orival inclusive prega muito essa mensagem, mas eu nunca preguei aqui ela, e hoje eu queria falar para vocês sobre a fórmula do milagre. Mas antes disso, eu não vou ler todos os textos, eu vou contar toda a história, para que você fique familiarizado naquilo que foi que aconteceu, no contexto de toda essa história que eu vou contar, porque eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo, ele vai trazer cura e libertação para a nossa vida, em muitos aspectos, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós necessitamos. A Bíblia diz que teve um tempo que Deus com grande mão usou uma nação pagã, que era a nação da Síria. Eles foram usados por Deus, porque o povo de Deus, ele se rebelou, ficou desobediente, automaticamente a Babilônia invadiu Israel, e depois a Assíria reconquista aquilo ali, e a Bíblia diz que de alguma forma eles foram usados por Deus, porque eles foram usados para libertar o povo, mas de alguma forma a Síria ali, igual como existe em muitos países, de países que conquistam outras nações, aquelas nações elas meio que pagam imposto para essa outra nação que meio que libertou. Por isso que às vezes a gente não entende sobre a independência do que aconteceu no Brasil. Por que a independência do Brasil foi importante? Porque a gente passou a depender só da gente. O dinheiro daqui não ia mais para Portugal, não ia mais para a Europa, as riquezas. Então, de alguma forma, Israel nesse tempo não vivia ainda isso, porque eles viviam também sob o domínio da Síria. Eles eram livres, não estavam mais como escravos, porém, de alguma forma, eles viviam sobre esse domínio. E existia ali um grande general, um herói de guerra, chamado Naamã, que ele era um homem, que a Bíblia diz que Deus tinha dado muitas vitórias, que ele era um herói de guerra, porém ele era leproso, e esse cara vivia com essa enfermidade, que eu posso dizer que era uma enfermidade que deixava ele com certeza mal, triste, que naquele tempo existia uma rejeição, até hoje existe muito isso. Em Belém existem inúmeros ainda leprosários que existem. O Guamá, por exemplo, tinha um leprosário, porque as pessoas isolavam essas pessoas, e a Bíblia deixa claro que Naamã, ele era um homem de guerra, ilustre, importante, que Deus tinha dado vitórias para ele, porém, ele era alguém leproso. Esse porém fazia toda a diferença para ele, que com certeza a Bíblia não enche de detalhes, mas ela deixa bem claro que as pessoas de alguma forma sabiam, tanto que a serva de sua mulher, que era uma espécie de escrava dela, reconhecendo que ele não gostava e se sentia mal com isso, e ela falou por alto, quem dera que o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Samaria, chamado Eliseu, tenho certeza que ele poderia curar essa enfermidade dele. E aquela mulher repassa o recado, Naamã aceita tudo aquilo. A Bíblia diz que ele chama uma comitiva poderosa, e chama o rei de Israel para dizer que ele decidia procurar esse homem, e de alguma forma o rei de Israel se desespera, dizendo assim, como esse cara quer que a gente cure ele, porque ele não chama o profeta, ele vai com o rei, e o rei Jorão, né, chamado nesse tempo, ele fala assim, esse cara está querendo confusão a mais com a gente, ele quer matar a gente, e a Bíblia diz que quando o profeta Eliseu sabe do desespero de Jorão, que Jorão rasga as suas vestes, em relação a desespero mesmo, porque era como se Naamã tivesse chegado lá para ele curar ele não sabia curar, e Eliseu falou, deixa comigo, em outras palavras, deixa comigo que ele vai saber que há profeta em Israel.
E a Bíblia diz que esse cara é levado aí na casa de Eliseu, e quando Eliseu sabe que toda a comitiva estava ali na frente dele, ele nem liga para o Naamã, ele pega um mensageiro, e ele manda uma frase para ele, na verdade algumas frases, dizendo assim: vai lá, diz para esse cara, para ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar lá 7 vezes, que ele vai ficar limpo. Mas a Bíblia diz que esse cara se indigna com isso, porque ele não é bem recebido, ele era um cara ilustre, importante, e ele fala: esse cara não vai nem me receber, ele só me manda um recado, dizendo para mim tomar banho 7 vezes, no rio mais sujo daqui nesse pedaço. Aí ele usa exemplo de vários rios que existiam lá mais limpos, questionando, dizendo: por que ele não me manda para esse tipo de rio, e ele me manda para o Rio Jordão? E graças a Deus, que Naamã tinha pessoas boas perto dele, porque nessa indignação dele, um general dele, um soldado, não sei exatamente, ele chega e diz assim: Naamã, em outras palavras, tu já está mal, o bicho já pegou para ti, o que custa tu ir lá e se jogar lá 7 vezes? Tu não vai perder nada fazendo isso. E ele pensa na situação que ele estava, caminha, vai até lá, e a Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele sai de lá, a pele dele está como uma pele de bebê. Diga glória a Deus. E naquele momento o Naamã se converte ao Deus de Israel, e isso é a história que eu quero contar aqui para vocês. Mas no detalhe de tudo isso, existem alguns pontos que eu posso dizer que Deus usa para fazer uma fórmula onde o milagre acontece. Porque quando nós estamos falando de lepra, nós estamos falando de insensibilidade. A pessoa que tem essa doença, que hoje é chamada hanseníase, a doutora aqui pode até, né? É isso, hanseníase hoje, só esse nome que é dado à lepra hoje, beleza. Dos grandes pontos de diagnóstico para a lepra é que ele não sente dor na região que está afetada, então ele vai se tornar insensível de alguma forma nesse sentido. Então era uma doença que trazia, e não está no ponto 1, bebê, te acalma, você está muito precipitado. Eu tenho um negócio aqui, Paula, me ajuda nisso. Eu comprei um programa que eu controlo lá, aqui. Me ajuda depois nisso. Aí eu não perturbo eles, porque o Jailson já foi, está um estagiário aí agora. Aí já tem um outro. Olha, vou se acostumando. O Jailson aguentou aqui 2 anos. Então, o nosso amigo, mais um que foi para Santa Catarina. Glória a Deus. Então vamos lá. Onde eu estava? Até perdi. A lepra traz vergonha, traz insensibilidade no seu corpo. Enfim, a vida desse cara, ela foi tocada pelo amor de Deus, mas ele precisou passar por alguns sentidos esses que eu e você precisamos olhar, porque a Bíblia fala que o problema desse cara, de uma forma indireta, não era a lepra dele. O problema, de forma indireta, de Naamã, era o orgulho dele, e era exatamente isso que Deus estava querendo tratar. A Bíblia diz que Deus dá maior graça a pessoas humildes, mas ao orgulhoso Ele trata com indiferença. A Bíblia diz que Ele rejeita o soberbo, e eu vejo como se Ele de alguma forma segurasse o soberbo, mas Ele abençoasse o humilde, como se Deus estivesse com a mão no peito e dissesse: ó, tu está até querendo fazer isso, tu está até desejando fazer isso, mas não vai dar, porque o teu coração ainda não está preparado para aquilo que tu quer ter. Então Naamã, ele foi tratado exatamente nesses pontos, mas eu quero destacar aqui para vocês algumas realidades sobre o milagre. E a primeira é: agora, para Deus realizar o milagre, tem que haver um entendimento que nós necessitamos de milagre. Diga assim: só recebe milagre quem entende que precisa.
Você já viu aquela pessoa que tem mau hálito, que tem catinga? Ele não se sente, ele vive uma realidade ali de insensibilidade, porque ele se acostumou com aquilo. E que se não há alguém que ama, sabendo falar de uma forma mais legal até, aquela pessoa ela vai viver com aquilo para sempre. Preste atenção, o orgulho, ele é igual ao mau hálito, quem tem não sabe. Da mesma forma, Deus de alguma forma olha a nossa vida com esperança, com amor, e Ele tente, através de vários momentos na nossa vida, nos mostrar que precisamos de um conserto. E bem-aventurado, bem feliz é o homem que entende que em alguma área da sua vida ele precisa de um tratamento, porque eventos vão vir até você, situações vão vir até você, para demonstrar uma certa realidade que você tem, e mostrar de repente algumas lepras, em algumas áreas da nossa vida, que Deus, por amor, deseja tirar e nos limpar. E se esses eventos, se essas situações que são mostradas às vezes em um contexto até de dor e de sofrimento, que é o caso de Naamã, não nos motiva a caminharmos para a cura, a gente vai ser insensato, a gente vai ser infeliz, a gente vai ficar tentando e não vai dar certo, a gente vai tentar avançar e não vai dar certo os nossos projetos. A verdade é que necessidades que nós temos são planos de Deus para que Ele possa agir. Deus, Ele tem ciência de todas as coisas. Se tem alguém que sabe de tudo que passa no seu coração, na sua vida, na sua mente, é Deus. Então por que não ser sincero com Ele? Nem que seja na sua oração, pedindo: Deus, eu reconheço isso, eu preciso de Ti. Esse cara, ele era pagão, ele não tinha logicamente essa cultura de orar, de buscar a Deus. Por isso Deus de alguma forma Ele intervém através de um servo, através de uma menina, de um pequeno detalhe, para mostrar a ele de alguma forma o amor dele. Às vezes isso pode ser através de um convite para a igreja, às vezes isso pode ser através de um convite na célula, às vezes é você vendo um vídeo de Deus na rede social. São várias formas que Deus pode usar para nos chamar a atenção para uma cura, para uma necessidade. No caso de Naamã, foi uma serva, foi uma empregada doméstica que estava ali e que viu o sofrimento dele e disse: quem dera que se o meu Senhor soubesse que existe um homem de Deus lá em Samaria, ele colocaria isso no lugar. Sabe, igual a nós, quantas vezes nós sabemos que Deus pode resolver a vida de alguém, e será que às vezes a gente se posiciona ao ponto de sermos porta-vozes disso? A verdade é que Deus, Ele permite algumas situações na nossa vida para que nós possamos ver a nossa vergonha. Aquele homem com a sua roupa de soldado, com a sua couraça, com o seu capacete ali de general, todos olhavam ele e viam ele como um grande exemplo. Mas quando ele tirava as suas roupas, quando a sua esposa via a sua vergonha, com certeza esse clima mudava de uma forma completamente diferente. Isso demonstra que é possível eu e você sermos pessoas extremamente abençoadas lá fora, mas derrotadas dentro da nossa casa. É possível um sucesso fora de casa existir, mas uma derrota dentro dela também. E eu digo que nenhum sucesso fora de casa justifica uma derrota dentro da nossa casa. Então é possível existir lepras que nos levam a entender e que nós precisamos caminhar para um entendimento de uma busca verdadeira. E eu posso ser bem claro aqui com todos vocês, que só vai receber milagre quem espera milagre. Porém, se você já tentou de várias formas e não deu certo, eu posso dizer que hoje é um dia que Deus está querendo te apresentar uma nova forma de buscar a Ele. Porque a Bíblia diz que esse homem, ele tinha vários deuses. Ele com certeza recorria aos seus deuses, às suas crenças,
a forma que ele buscava de repente cura naquilo que ele tinha, mas não dava certo. O que Deus estava querendo? Dizer assim: olha, esquece tudo que tu está tentando, vamos tentar de uma forma séria, porque não adianta você só ir no psicólogo, não adianta você só ir no psiquiatra, não adianta você só ir lá chorar no colo da amiga, do amigo. Você precisa entender que existe um Deus que tem o poder de dar força no seu espírito, transformar os seus ânimos e trazer a você aquilo que Ele quis com esse homem. Ele não queria só curar aquele homem, Ele queria trazer ele para perto, para um relacionamento. E se os reveses da vida não nos aproximam de Deus, meu amigo, eu posso dizer que nós vamos ser pessoas que vamos rejeitar, e é possível que o orgulho nos tire algumas bênçãos de Deus. E graças a Deus que esse cara, ele reconheceu a necessidade do milagre. A segunda coisa, para Deus realizar um milagre, Ele utiliza de pequenas coisas para realizar depois grandes coisas. Entenda que nenhum sucesso ele começa gigante. Eu posso dizer, na verdade, que sucesso é a somatória de pequenos avanços diários. Não adianta você olhar e você vai ver, por exemplo, transformações que é possível você ver. O cara está ali doidão, de repente ele já mudou tudo. Eu até sinceramente estranho mudanças e transformação nesse nível, porque eu vejo e eu cuido de pessoas aqui há quase 20 anos, e eu posso dizer que Deus ele vai transformando de fé em fé, de glória em glória. Então isso fala de pequenos passos. Isso fala na sua vida também, numa dieta. Você quer fazer uma dieta, quer emagrecer, não tenta ser radical em tudo, sabe? Tira um pouco, hoje tu melhora um pouco, amanhã você erra um pouco menos, e assim você vai avançando, vai crescendo. O verso 2 e 3 deixa bem claro a importância do testemunho que nós precisamos ter. O que aconteceu na sua vida e o que você viu da parte de Deus, a Bíblia chama isso de testemunhar. Isso fala daquilo que nós temos como experiência, que apontam também soluções para a vida de pessoas que não têm experiência daquilo que já aconteceu com a gente. Aquela menina que recomenda ao profeta que estava em Samaria, ela não teve apenas uma lembrança de um cara, ela sabia que o profeta Eliseu era um homem extremamente usado por Deus. Ele era um homem que já andava com Deus desde o tempo de Elias. Ele era um homem que tinha ressuscitado, que tinha orado por pessoas, que tinha feito coisas incríveis. Então ela sabia que existia um lugar onde Deus podia fazer o sobrenatural, e era exatamente aquilo que aquela pessoa chamada Naamã precisava. Ela precisava de uma intervenção sobrenatural. Hoje de manhã eu falei sobre a importância da gente entender e como é que Deus honra quando nós nos esforçamos a saber que a presença de Jesus está agindo e atuando. E eu lembrei daqueles 4 jovens que viram a multidão que estava ali vendo Jesus, naquela casa que não se podia andar, e eles pegaram aquele coxo, subiram a casa e desceram ele pelo telhado, meu amigo. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé, curou aqueles. Qual esforço eu e você temos feito em relação a dar testemunho daquilo que Deus já fez na nossa vida, daquilo que Deus pode fazer, por exemplo, como num lugar desse aqui, em um culto desse. Aquela menina tinha plena certeza de: meu amigo, se o meu Senhor soubesse como é bacana o culto da Igreja do Caminho domingo, ele ia ser curado, ele ia ser transformado. Quantas pessoas nós conhecemos e que poderíamos pensar dessa forma, igual essa menina? A importância do nosso testemunho destina mudança na vida de pessoas. A hora da crise, Deus vai sempre levantar pessoas para nos auxiliar na caminhada,
E essa serva, ela foi extremamente usada, e eu sei que Deus já usou servos e servas iguais a essa menina, para dizer para você, existe solução. Deus está usando esse servo aqui para também te dizer, existe solução, quando você entrega a sua vida para o Senhor, coloca os seus caminhos diante dEle, confia nele, Ele vai fazer mais. E ele é tocado, mas há os impedimentos, mas ele dá um passo, ele avança, aí ele chega lá na situação do rei, e o rei se desespera, rasga as vestes, ele fica ali olhando. O rei entende que Naamã estava querendo uma guerra com ele, porque ele estava tão desesperado, que ele chega assim, me cura, que eu estou sabendo que tem alguém aí, rei de Israel, que está curando a galera, então eu quero essa cura. E ele olha aquilo, o rei de Israel, sem o discernimento da dor do outro, ele olha assim, esse cara está querendo guerra comigo, eu não sei curar ninguém, se eu não curar ele, ele vai matar todo mundo. Eles viviam sobre o domínio da Síria, vocês estão entendendo? Mas aí, o próprio profeta Eliseu manda o recado, manda ele lá em casa, que eu vou resolver essa bronca, eu vou resolver esse problema. Aí ele vence esse impedimento, mas quando ele chega na frente da casa do profeta, o profeta não desce nem para falar com ele. Ele olha e manda um recado pelo cara que era servente dele, dizendo assim, ó, fala pro general ir lá no Rio Jordão, mergulhar lá, que o negócio vai ser resolvido. Quando ele vê aquilo, pela importância dele no reinado, a autoridade que ele tinha, ele era general do exército da Síria, ele era o maioral. Ele olha, falou, olha esse profeta, que absurdo, ele não vem nem me atender. Aí você reconhece que no coração de Naamã existia um orgulho. O desespero dele, no momento que ele estava vivendo, faz com que ele se esqueça completamente dessa realidade e olha outra pessoa. Quantos de nós deixamos de receber a nossa bênção por causa de alguém? Deixamos de receber uma graça de Deus porque a gente, de alguma forma, nesse processo que Deus está nos tratando, nos curando, a gente é levado por alguma situação. Mas graças a Deus, diga graças a Deus. Tinha pessoas ali conscientes a dizer assim, rapaz, tu tá aí com lepra, não custa nada tu ir lá, o rio tá bem aqui, bora lá. E ele pegou e escutou o conselho. Com quem você tem andado nos momentos difíceis da sua vida? Porque é possível você ter crises e problemas, e às vezes você receber conselhos vai piorar ainda a tua vida. É possível você receber conselhos que vão te levar para lugares piores. A Bíblia fala que as más conversações, elas corrompem bons costumes. A Bíblia fala que o filho de Salomão, o homem mais sábio do mundo, foi corrompido por causa de um pensamento de pessoas mais jovens e não escutou o conselho dos sábios e acabou completamente com o reinado. Então fala assim, é pouco a pouco, é devagar, vai ter empecilhos, porém eu vou adiante. A terceira coisa que acontece para Deus realizar milagres é que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Quando ele vence esse inimigo, ele caminha para a cura dele. Mas eu imagino só que ele deve ter chegado ali nesse rio e ele falado assim, por que 7 vezes? Não dá para me jogar só uma vez? Ele podia ser alguém que só mergulhava uma vez e viesse embora e ia falar, não aconteceu. Mas a Bíblia diz que esse cara, ele foi completamente levado a obedecer à vontade de Deus, que era chegar no rio e mergulhar 7 vezes. E ele mergulhou 7 vezes. Se a gente for estudar um pouco sobre isso, não tenho tempo para falar sobre isso, mas a realidade é que 7 é o número de Deus. O mundo foi criado em 7 dias. Enfim, tem várias coisas, estudos sobre isso,
A verdade é que é um número completo, é um número de Deus, é um número que é alfa e ômega, é princípio e fim, é como se fosse uma plenitude. A semana tem 7 dias, enfim. Então ele vai e cumpre isso. E a Bíblia fala que esse cara, ele é curado completamente. É necessário se submeter à vontade de Deus para observarmos que Deus está agindo apesar de detalhes que nós estamos vivendo. E por último, quando nós nos submetemos à vontade de Deus para recebermos milagres, nós vamos eliminar todos os impedimentos que vão vir na nossa frente. 7 vezes. Por que 7 vezes? Por que o Jordão? Por que isso? Por que aquilo? Às vezes a gente não sabe mensurar a realidade de uma pergunta, porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Algumas coisas que Deus falou para você, não questione, obedeça. A obediência gera bênção. O favor de Deus está muito nisso. Esse número é um número de poder. Isso é uma realidade que eu e você precisamos entender. Por que não em outros rios? Não é no Jordão. Tem detalhes que Deus espera que nós possamos observar, porque isso não fala de um lugar ou de uma coisa que Ele está te pedindo, fala do seu coração ser inclinado a saber que Ele tem o melhor para nós. Deus, todas as vezes que Deus tem um mandamento, todos os mandamentos de Deus, eles não são para privação, todos os mandamentos de Deus são para nós, para nos prepararmos, para nos guardar e para nos livrar de todo o mal. Naamã não foi só curado, Naamã foi salvo. Ele foi aquele que disse essa frase aqui. A Bíblia diz no verso 8: ouvindo porém Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasga tuas vestes, ó rei, deixa a mim, deixa que eu vou mostrar que há um profeta em Israel. E veio, pois, Naamã, os seus cavalos e seus carros, toda a comitiva, e parou na casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo assim: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e ele ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensando: eu pensei que seria assim, chegaria lá, colocaria os pés na cabeça dele, ele invocaria o nome do Deus dele, ele moveria as mãos no lugar que existe a lepra, e ali eu estaria restaurado. Não é porventura Abana, Fafá, os rios de Damasco, os melhores rios de todas as melhores águas que há em Israel? Não poderia eu me lavar nesses lugares e ser limpo? Olha as perguntas, os questionamentos que existiam. E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, fala para essa pessoa assim: se Deus tivesse te pedido alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já está aqui apenas, está aqui o rio, vai lá, desce, vai lá e seja limpo, está aí, realiza. Então ele desceu e mergulhou no Jordão, diga 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ele ficou limpo. E o verso 15 diz: voltou ao homem de Deus, a ele com toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há um Deus, senão o Deus de Israel. Agora, pois, te peço, aceite esses presentes do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei nenhum presente. Fique em pé. Eliseu era doido. Ele era discípulo de Elias, né? E enfim,
ele queria presentear ele, porque era a cultura de dar aos deuses, quando, enfim, alguma bênção, alguma graça. Nós vamos começar hoje uma jornada de cura aqui na nossa igreja. Todos os domingos, durante os próximos 6 domingos, eles vão ser domingos onde nós vamos trazer chaves de restauração, de cura, de libertação. E eu queria fazer exatamente isso, porque foi essa mensagem que o Espírito Santo veio e me tocou. Me dá só um desse aqui. A gente fez um prospecto aqui, que é o projeto da corrente da família. Aqui tem 7 elos, que são 7 cultos que eu e você vamos ter como mergulho. Vão ser 7 mergulhos no caminho. Não vai ser no jornal, mas vai ser no caminho. Diga assim: o primeiro eu já dei. Pastor, eu acho que eu não vou conseguir vir os próximos 6, porque eu tenho uma viagem. Você pode acompanhar online. Mas o que eu tenho como desafio de fazer aqui com vocês hoje é aliançar você desse projeto de autoconhecimento, de verdades que Deus vai nos mostrar nessas semanas, de tudo aquilo que Deus vai trazer para o nosso coração. Aí talvez você pergunte: será que Deus precisa de 7 semanas para me abençoar? Não, é você que precisa. É você que precisa entender coisas para você receber, porque as chaves de Deus, elas falam muito mais daquilo que nós estamos fazendo para aquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Então, se eu pudesse te obrigar, eu te dava esse papel e falava: toma aí, e todo dia eu te obrigava a vir para cá no domingo com a gente. Mas eu não posso fazer isso. É você que tem que fazer isso. Assim como Naamã também se revoltou com aquilo, ficou chateado com o profeta, dizendo: 7 vezes no culto do caminho, 7 domingos. Não é fácil. Diga assim: não é fácil. Na verdade, nada que vale, nada que tenha um valor é fácil. Então, se você reconhece de alguma forma que você precisa da ajuda de Deus, seja humilde hoje. Não trave o seu coração. Faça uma aliança, não comigo, não com a igreja do caminho, mas sim com Deus hoje. Porque Deus te trouxe aqui para te falar isso, que você precisa de restauração, de cura e de libertação. E se você quer fazer essa corrente, não vou te chamar aqui na frente para orar na tua cabeça. Eu queria que você levantasse a sua mão. Fique com as mãos levantadas, que os irmãos vão entregar a vocês, e enquanto a gente vai louvando o nome do Senhor e vai agradecendo Ele. Fique com as suas mãos levantadas. Fique com as mãos levantadas. A gente já vai terminar, já está terminando aqui.